Canetas emagrecedoras para crianças. Esse é mais um episódio de Linha de Chegada Músculos e Quilômetros. Meu nome é Marília Brasil Meu Henrico Savina. e hoje a gente está com uma convidada mais que especial, a pediatra dos nossos filhos. Isso já diz muito, tá? Já senta aí que ó, só vai vir glória a partir de agora. Fernanda Mizumi, muito obrigada, sua linda, de estar aqui com a gente. Eu queria só fazer um adendo de uma coisa que ela viveu na vida dela, que foi receber o helicóptero do Águia. Imagina como chegava as criancinhas, e a gente mandando mensagem de febre quando ela recebia o helicóptero da Águia. Sente a pressão, sente a pressão. Mas estamos aí para tudo, para receber do Águia, para ver se os nossos filhos estão bem nutridos. Mas diga, o que você quer conversar hoje? Queria que você falasse dessa liberação da Anvisa de canetas emagrecedoras para a primeira infância, adolescência. O que você acha disso? Em que momento a medicina decide e usar essa estratégia para tratamento da obesidade? Assim que as canetas chegaram e foram liberadas para as crianças, todo mundo já fala não, 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 porque qualquer medicação que você dá para a criança, nenhuma família quer. Então, eu acho que tem um lado em pessoas que realmente ficam muito frisando no papel de não adianta medicar, e talvez outras famílias achando a solução do mundo e a facilidade. Eu, como tudo na medicina, o caminho do meio é o mais difícil. Só que como encontrar o caminho do meio? Porque hoje em dia a gente fala até das canetas emagrecedoras, mas o que veio é como um tratamento para diabetes, né. Então a diabetes tipo 2 na criança, geralmente vai aparecer numa criança muito mais velha, então não vai aparecer numa criança muito mais nova, mas esse problema começou muito antes. Sim. Então a gente vai resolver um problema posterior, que é a consequência disso, que é a diabetes ou é a obesidade, sem resolver o problema base. E um problema base, teoricamente, se a gente fizesse o beabá, tivesse um acompanhamento adequado, a gente não chegaria a isso. Então, eu acho que a grande dificuldade é que as pessoas estão focadas muito na obesidade. E o caminho das canetas, elas, quando bem aplicadas, elas podem funcionar, e isso a gente vai conversar, mas o grande problema eu acho que é o atalho. Ah, vamos resolver esse problema. E quando você resolve isso daí, você tá tapando o sol com a peneira, porque você não mudou hábito, você não criou uma nova rotina para essa criança, e a hora que ela parar essa caneta, ela vai voltar a ter uma obesidade, ou ela vai trocar esse desespero por comer por outro tipo de desespero. Então é muito diferente quando você tem uma indicação absoluta. Então uma criança doente que tem um diabetes tipo 2 que você vai usar, é mágico, né. Então você está tratando uma doença, o diabetes bem controlado evita as sequelas futuras, então você está conseguindo evitar e melhorar a qualidade de vida, mas ao mesmo tempo, se você usar só de uma forma estética, aí eu acho que a gente perde um pouco essa essência e usa a medicina de uma forma errada. O que eu vejo muito, precisa mudar o comportamento da família. Todo mundo quer aquela solução na hora. Aí quando você fala, mas tem que mudar a sua família, você vai ter que se alimentar melhor, você tem que oferecer, a pessoa fala, ixi, então peraí, né? Não, o problema é ele, não, acho que o problema é um todo, e a gente tem que começar a olhar isso, né? E aí, assim, você mudar o hábito da família, para você conseguir mudar o hábito dessa criança, quanto tempo é? Se essa criança tá obesa, se essa criança tá sofrendo bullying, se essa criança, então assim, as famílias, elas vão procurar esse atalho. Então assim, o prescritor, eu acho, quem vai dar essa medicação, vai ter que pensar e pesar, exatamente isso. Então assim, da onde vem a grande parte das obesidades, né? Vem dos hábitos que essas famílias tiveram, porque comer é uma coisa, é um comportamento a ser construído, né? E para você construir um comportamento, você tem que observar quem come com os filhos, Sim. né? Então, assim, a alimentação das crianças fica muito na escola, fica muito com os funcionários em casa, ou fica com os avós, e aí praticamente a gente não compartilha esse momento. Ah, mas eu quero comer em paz. Pô, mas eu tenho uma criança que tem que ver. Ou então, assim, eu tenho que comer e tenho que comer de forma adequada, né? Então, eu lembro até hoje. Às vezes, feijão, pra mim, eu não sou tão fã de feijão, e eu dando aquela escondida ali com as meninas. E elas perguntaram: você não vai comer feijão? Eu falo: aí eu sou obrigada a comer feijão todos os dias. Então, assim, eu não posso cobrar delas o que eu não cobro.
E aí, outra coisa que eu acho fundamental é o comportamento da gente, né? Então, enquanto pais, mas também dos avós, que é vamos raspar o prato. Você não comer, você não tá bem. Se você não comer, meu Deus, eu tô falhando nisso daí. E aí, isso é uma coisa histórica, né? Então, a gente vem de famílias que, bom, meus avós e minha mãe vieram de um momento em pós-guerra. Você tem falta de comida, você não come carne. E uma grande coisa é que o gordo era o rico, Sim. entendeu? Então, a criança que vive, que em vez de ter aleitamento materno, ela tomou leite condensado, é da família rica. E essas crianças sobreviveram. Né, então sobreviveram e hoje em dia a gente tem essa epidemia de obesidade. Só que você tem isso na sua característica, você precisa comer, não vai ficar com fome. Meu Deus do céu, se você vai ficar com fome, como vai ser meia-noite, você não vai dormir, você não vai crescer, você é baixinho porque você não come, e aí eu quero dar comida a qualquer custo. Aí, então o primeiro passo é ligar a televisão, e aí você não respeita a saciedade. O segundo passo é, bom, se ela não come arroz, feijão, mas ela come macarrão, então eu vou dar macarrão. Ah, mas ela não come macarrão com molho. Ah, então eu vou tirar o molho, e se eu colocar o bife, ela vai reclamar, então eu vou tirar o bife. E aí o que acontece? Com tanto medo que as famílias têm de que a criança fique com fome, você gera uma seletividade alimentar e você gera uma percepção de saciedade ineficaz. Então, o comfort food você come em qualquer momento, a toda hora. Então eu brinco, da mamadeira de madrugada, eu comeria brigadeiro de madrugada e voltaria a dormir, entendeu? Então assim, aceita? Aceita, eu também aceitaria. Então assim, é hora de comer, eu estou com fome. Então assim, né, nesse momento, não de uma forma proposital, mas de uma forma que a gente está carregando historicamente de que as crianças precisam comer tudo. Se você der mais uma colherada, você pode ganhar uma sobremesa. A recompensa, né? A recompensa. Eu acho que isso aconteceu com a gente, uma mudança de chave, que a gente foi em alguma consulta, você analisando as crianças, e aí você perguntando como que é o lanche da tia, lá, lá. Eu falei, não, às vezes ela deixa o ovo. Aí você virou assim, mostrou e falou, tá tudo bem se ela deixar o ovo. Ela tá tudo certo aqui, a curva dela tá boa, então não precisa. Se ela não quiser, tá tudo bem. A gente nunca colocou tela, nada. E aí hoje eu me deparo muito com ela. O Noah, não sei se a gente deu uma errada, mas o Noah, se tiver, ele vai comendo. A tia já não, ela fala, pai, pra mim deu. E aí, depois dessa consulta, eu comecei a escutar mais ela. O Noah ainda não escuto muito, mas ela fala muito, pai, pra mim já deu. E eu falo, então tá ótimo, filha. Uhum. Entendeu? Mas isso é um treinamento, né, então e mesmo o temperamento de cada criança, então assim, tem uma criança que ela tá comendo e ela percebe que, indiretamente a gente tá feliz, e aí ele tá comendo. Sim. E ele continua comendo porque olha, eles estão super felizes. Felizes comigo, né? Entendeu? Então vai ter essa relação entre eu deixo as outras pessoas felizes enquanto eu como, então eu preciso comer para as outras pessoas estar felizes, então é o que a gente faz na casa da avó, né, porque a Sim. avó faz 1000 coisas, se você não comer, ela não tá feliz. Sim. Então, às vezes você dependendo do temperamento, do jeito da criança, vai acontecendo isso. E eu acho que os mais velhos, conforme eles vão tendo um desenvolvimento neurológico e psíquico, eu falo que, assim, tem muita criança que come ansiedade, né. Então a criança tá ansiosa, ela precisa se acalmar, ela vai lá, ela come, aí ela tá ansiosa, ela continua comendo. E eu falo que essa família, ao invés de esconder, porque senão ele vai trocar de ansiedade, vai trocar de uma forma de se acalmar. "Você tá satisfeito? Por que que você tá comendo? "Ah, eu quero repetir", "Mas você tá com fome? Vamos comer uma salada?". "Ah não, salada eu não quero, eu quero mais macarrão". Falei: "Olha, você vai comer macarrão, depois você come a salada. Você pode comer mais macarrão, mas eu quero ver se você tá afim da salada, se você tá afim de comer alguma coisa que não é tão confortável". Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura, porque a cobiça leva essas crianças hoje de 10 anos que escondem comida em casa, entendeu? Então, assim, enquanto a mãe tá controlando, ótimo, depois quando vira adolescente, eles vão se desregular e aí talvez a gente vai implantar a obesidade, e aí vem essa história de: "Putz, precisa emagrecer, precisa emagrecer". E mesmo as famílias, elas ficam preocupadas com o emagrecimento da criança, não por ela não estar saudável, mas esteticamente. Sim. Quando que eles vêm, né? Uhum. Porque eu acho que nessa primeira infância ali de 3, 4 anos, ninguém tá falando de biotipo.
Ninguém olha para isso. Ainda o sobrepeso ainda é lido como você mesmo disse, como algo saudável, né. Então, em que momento e qual parâmetro, e se essa conversa parte dos médicos ou parte da família de falar: "Acho que eu preciso de uma ajuda medicamentosa para controlar o ganho de peso dele"? É que eu acho que a conversa ela já começa da hora zero, assim, se você vê uma criança hoje eu atendi, assim, era uma criança que estava indo super bem e, por exemplo, o IMC dela subiu num momento que não era para subir, e subiu de forma vertiginosa. Então, assim, o que que aconteceu? Ah, foi uma mudança de escola e que gerou ansiedade e ela fica integral nessa escola. Então ela come tudo que ela quiser dentro da escola. Ah, então o que que a gente vai fazer? Mudar o hábito. Então, nesse momento, antes de explodir, a gente já tenta fazer. Vamos tentar mudar. Ah, doutora, mas a escola não muda. Aí vem e continua obeso. Aí a gente fala assim: "Não, vamos lá". E aí algumas famílias, inclusive, a gente vai fazendo triagem para colesterol, para glicemia, e um dos marcadores hoje em dia super importante de sinal de alerta na pediatria é gordura no fígado. Então a gente faz ultrassom para ver se tem gordura do fígado. E já encontra. Já encontra, já Nossa. encontra. Então, você tem que lembrar só que a gordura no fígado, ela vai, assim, corroendo o fígado. E se é uma criança de 10 anos, que tem uma expectativa de vida de 80, Já era. Imagina. entendeu? Então, quer dizer, aí você vai mostrando para a família que a coisa tá ruim, né. Então você vai mostrando que: "Olha, realmente não tá confortável". Então a gente teve um paciente que ele não conseguia higienizar, ele ia no banheiro e não conseguia limpar o próprio bumbum, entendeu? Criança. Criança, 9 E anos. e circunferência abdominal também é um parâmetro? Circunferência abdominal é um parâmetro, impedanciometria é outra. Ah, então você que sempre falou pra mim, hoje em dia eles começaram a estudar porque tá mais acessível. Acho que antes Uhum. ninguém conseguia tanto um aparelho de impedância, né. Porque é isso, às vezes eu tenho uma criança que faz, assim, esporte todos os dias ou um esporte muito mais competitivo e tem uma tendência muscular a ter mais músculo. E aí quando você pesa e mede Sim. e você vê o IMC é muito ruim. Mas não só isso, entendeu. Então a gente pela bioimpedância a gente consegue, pela circunferência para risco cardiovascular também na vida, e aí e o histórico familiar, né. Então geralmente você vê é o mesmo perfil de você olha para a família e vê que todos têm uma obesidade, todos têm história, e realmente eles não conseguem ver o quanto que a criança mas ela tá sofrendo, ela vai ter um trauma se ela não comer. Entendi. É, muito assim: "Pra quê? Eu posso comprar. Por que que ela tá olha o escândalo aqui no supermercado, eu vou comprar o salgadinho", entendeu. Então o medo de frustrar os filhos, às vezes você vai liberando e vai liberando, então tudo isso a gente vai tentando mudar, então a gente vai conversando com a família, principalmente é um jeito que eu faço, mostro os gráficos, peço para aumentar a atividade física, e aí você não consegue, não consegue. Aí você chega ao ponto de ter uma a presença de gordura no fígado, aí você pode ter até essa insulina muito mais alta, a glicemia muito mais alta, aí você fala: "Ó, espera aí, acho que talvez aí a gente vai ter que barrar, já que a família não tá barrando, né". Fê, tem uma faixa etária ali de aumento de gordura corporal, ali a janela dos 8 anos. E também tem uma conversa de que essa janela de 7, 8, 9 anos é uma janela importante para a construção de hábito. Como que a gente faz para construir hábito nessa faixa etária se não foi estimulado antes? Sabe, é possível, a criança apresentou uma mudança de composição corporal, você recomendar a atividade física, mas essa criança não tem histórico de atividade física, começou, parou, tentou uma, tentou outra, qual é o caminho? Entre 7 anos e 9 anos é um momento em que eles estão numa transição realmente de pertencimento, né, então a que grupo eu pertenço. Ah, eu sou da galera do futebol, eu sou a galera só do Pokémon, ou eu sou as meninas que brincam de ginástica olímpica, elas estão todos estão tentando se achar ali no meio. E o mais importante, eu acho, quando você vai mudar o hábito, é entender aonde está essa criança. Então, se ela é uma criança mais parada, o que que ela vai gostar de fazer? Porque, querendo ou não, ainda é lúdico.
Uhum. E se você colocar numa atividade física que não faz sentido, vai ter uma desistência, vai ter uma resistência. Então, o mudar o hábito tem que ser aos poucos, mas eles já têm uma percepção do que é certo e errado, mais ou menos ali na alimentação. Ah, tá certo. Já tem. Então, assim, é do tipo: "Mamãe, eu quero uma Pringles, mas eu sei que não pode". Ó. Entendeu? Então, tem o lanche do amigo que tem alguma coisa e que ele olha e fala: "Pô, mas no meu não tem isso". "Não, não tem, mas que dia que vai poder ter? Então a gente vai abrir uma exceção tal dia". Então, permitir exceções, eu acho que vale a pena. Outra coisa não adianta ser totalmente radical. Então você olha aquela rotina na família e fala assim: "Olha, então, vamos a pé para a escola? Vamos tentar voltar". Outro dia, acho que o maior turismo de uma família lá era voltar de ônibus. Era um horário que não era muito cheio e, assim, era a alegria da criança, era sair da escola a pé, carrega a mala, entra no ônibus, ele tinha até o bilhete único. Então, assim, ó, vamos tentar fazer isso. O que que cabe ali na sua rotina. Não adianta falar assim: "Olha, acorda às 7 da manhã, vai para o parque, volta a tomar banho e vai para a escola", entendeu. Então, o que que é confortável e talvez incluir a família. Quando às vezes a gente fala de modalidade, eu já me deparei muito com isso. Vamos supor, a idade de 8 anos, você coloca a criança na natação, né. Agora tá fazendo frio, aí a primeira natação não vai ser legal. A segunda ela não vai querer voltar. E às vezes eu vejo os pais falando: "Ah, meu, mó frio", e também ela não estava gostando. E eu já tive até um diálogo com a Marília, até onde a gente tem que insistir? Porque o Noah, na primeira aula de judô ele chorou, na segunda ele chorou, na terceira ele chorou, hoje ele ama. Então até onde a gente pode insistir nisso ou é difícil também isso, eu É acho. difícil, mas eu acho que é mais uma vez a frustração que a gente tem que aguentar das crianças, né. Então, tanto na hora da escolha da comida, na hora da lição de casa e na hora do esporte. Eu sempre brinco que um combinado com as crianças: "Olha, então você quer fazer aula de balé, você vai fazer por 6 meses. Tá. E você não vai sair antes disso", Nossa. entendeu? Então, assim, você fala: "Ó, você tá escolhendo fazer, mas você vai terminar", entendeu? Agora, a natação, um dia tá frio, eu saio pra trabalhar no frio. A gente não mora na Noruega. Sim. Então, assim, que lugar que você vai fazer que vai gerar um desconforto tão grande com o seu filho que você vai deixar de ir na natação? Aí você gera Uhum. um exemplo que tudo bem, eu posso escolher não ir. E aí, assim, a criança chora no primeiro dia, sai, fica tudo bem. Mas ela, no dia seguinte que ela vai, ela tá ansiosa, ela tá sofrendo, eu não quero ir para aquele lugar, eu não quero fazer isso. Se a criança tem um sofrimento antes de ir, você já começa a prestar atenção. Então, assim, ah, vai na natação, aí chora. Mas ou tem a criança que fala assim, um dia antes: "Nossa, amanhã é natação. Meu Deus do céu, amanhã é natação, não, mamãe". E aí fica o tempo todo. Você acende um sinal de alerta que isso tá gerando um desconforto maior do que uma frustração, entendeu? Então esse é o ponto de você: "Vou parar ou não vou parar?". Então vai lá, chora, entra, faz, sai, fica tudo bem, ótimo. Agora vai lá, é sofrido antes, é sofrido durante, é sofrido depois e fica remoendo, aí você fala: "Não dá". Agora, o que acontece quando eles entram numa atividade nova é ver o quanto eles conseguem se destacar, porque acima de 7 anos é isso, eles já entendem a performance. Então eu vou lá junto com os meus amigos e eles veem que eu não sei fazer golpe nenhum, porque eu tô começando agora e eu tô com vergonha, entendeu? Então aquilo vamos conseguir superar e melhorar ou não, aquilo tá gerando um sofrimento, né. Então assim, eu acho que essa percepção de insistir e também olhar para a criança num sentido de: "Pô, é uma criança muito tímida, será que a gente consegue colocar num esporte mais, dinâmico com outras crianças, num esporte coletivo?". Isso vai melhorar para ele. Agora uma criança que não entende muito o limite, que tem uma dificuldade de ficar parado, vamos pôr num esporte individual, alguma coisa que ele tem que se concentrar, entender qual é a ordem. Então, assim, na hora da escolha, eu acho que é tanto da habilidade da criança quanto que ela precisa. E tudo isso junta com o hábito de fazer uma atividade física, a gente fala liberação de endorfina, dopamina, que tudo bem, ele vai sair com fome, mas não com desespero para comer, numa forma, de ansiedade.
né. Então, assim, tem que ser fácil, mas, pô, você às vezes levar a criança numa aula de natação, você tem que pega a criança, leva a natação, troca, faz a natação, sai, dá banho, volta para casa, Isso você quando perdeu você meio período. isso quando acha todos os pertences, né, e aí quando não vai esquecer o chinelo, Mas essas coisas, né. a gente é tudo na negociação. É tudo negociação. Se comporta bem no banho pós-natação, ganha uma estrela. Se comporta mal, perde 5. Não. Tem Não perde gente 5, mas perde. tem gente que oferece uma comida, É, oferece um não. doce, Sim. aí não. você tá trocando por uma outra coisa, entendeu? Sim, sim. Então, esse também é um dos problemas, você se comportou bem, você pode comer isso, você pode comer aquilo, então o comer vira uma coisa muito do "eu mereço". E pensando nessas crianças que precisam emagrecer, você sugere a mudança a inclusão, né, que a gente já conversou sobre isso, de obesidade nunca ser só excluir, mas incluir também, de inclusão de determinados alimentos, de mais movimento e a droga medicamentosa junto, ou não, você dá um prazo, preciso que mude por 6 meses para a gente voltar a falar sobre as canetas emagrecedoras? Se é só comportamental, é prazo. É prazo, é insistir, é pôr um peso na consciência da família, do que está acontecendo, é um acompanhamento psicológico. Hoje em dia a gente tem fono que trabalha com isso, então assim, para a criança ampliar a aceitação alimentar do que ela vai começar a conseguir comer coisas um pouco mais saudáveis. Então, assim, tem várias coisas para a gente fazer. Aí é diferente de uma criança que já tem uma obesidade, é diabética, ou realmente uma criança maior que não consegue fazer escolhas. Aí eu acho que a gente tem que pensar numa divisão dos pacientes que têm uma dificuldade alimentar, por exemplo, por alguma doença neurológica, e aí fica um pouco mais difícil a gente conseguir fazer uma atividade física, incluir essa criança nessa atividade. Isso acontece, Fê, de neurodivergentes ter uma diferença da relação com o alimento e com o comportamento? Eu acho que a gente tem os neurodivergentes e a gente tem, outras doenças, atraso do desenvolvimento ou doenças neurológicas que podem dificultar tudo isso, tá. Os neurodivergentes, eles podem ter escolhas, né, eles terem uma preferência por uma escolha, e aí eles vão comer só aquilo, e aí senão você não vai nutrir, e às vezes a família fica tão desesperada que essa criança começa a ir por um outro caminho da obesidade. Assim como algumas medicações podem, gerar uma fome interminável. Então, por exemplo, uma criança que tem uma agitação psicomotora, então você imagina uma criança de 12, 13 anos que pesa 70 quilos, que tem uma agitação psicomotora, que a mãe precisa dar banho, mas aí ele bate, ele puxa o cabelo, então assim, tem algumas medicações que eu tenho que dar que diminui isso, mas como efeito colateral ele pega a despensa e come a despensa inteira. Então, às vezes, a medicação ela vem nesse sentido para tirar essa necessidade de comer, Sim. entendeu? Então, aí isso aí faz todo sentido. Você está melhorando tudo, você está usando a medicação certa para melhorar esse sintoma e você está conseguindo controlar essa fome que, assim, a criança acorda e vai atrás do armário para poder comer. Tem uma própria doença, que é uma doença em que a criança não tem senso de sociedade. E junto com isso, ela tem uma deficiência intelectual. Então, chama síndrome de Prader-Willi. Vou dizer que não sei como não tem estudos a longo prazo com eles. Mas eles são assim, ele tá andando na rua, ele vê uma criança comendo salgadinho, ela vai lá e vai comer o salgadinho e você não consegue tirar a criança dali. Ele tá andando no outro lugar, alguém tá comendo, vai lá e come, né. Então, assim, isso talvez seja um momento extremo que você não pensa 2 vezes, talvez você fez o diagnóstico, você vai mudar como isso? Sim. Né, é uma coisa genética, então é um efeito colateral de um remédio que você usa outro, mas assim, é uma criança neurodivergente que tá batendo e arrancando sangue da mãe e precisa de um remédio. Entendi. E tem aquela parcela que fala que, ele é gordinho pela genética de pai, mães, avós, não negando a genética, mas a gente sabe que quando a gente fala em obesidade, ela é multifatorial, ela
envolve N fatores. E que momento, assim, ali bem primeiros anos de vida, isso te dá um alerta? Por exemplo, criança nasceu com 4,5 kg, nasceu com 5 quilos, criança que não teve aleitamento, criança que tem alguma dificuldade de locomoção até os 2 anos. É um alerta de você já começar a olhar que talvez precisa de uma intervenção. O nascer grande, são várias doenças, né, que podem fazer com que a criança nasça grande, como a diabetes Sim. gestacional. Mas não tem uma relação absoluta do grande para a idade gestacional com a obesidade. Até tem, mas a gente é uma coisa que você consegue reverter olhando para a família. Então você consegue melhorar isso daí dependendo da família que você tiver. Mas talvez é uma criança que é isso que você falou, eu vou ficar de olho e se a família, ok, fica de olho, tudo bem, porque o medo da gente é extremista e rotular. Hum. Olha, ela nasceu com 5 quilos, então ela vai ser obesa, e aí a partir daí a mãe faz dieta da hora zero e a criança vira uma compulsiva alimentar. Certo. O alertar fica ali no meio termo, mas eu acho assim, na pediatria, a hora mais fácil da gente identificar essas dificuldades de relação com a comida é na introdução alimentar. O quanto que a família sofre, o quanto que a família, meu Deus, tem que comer tudo, não tem que comer tudo. Aí você vê, você fala assim: "Olha, tem alguma coisa estranha". Ou então, por exemplo, eu já vi várias vezes, o aleitamento materno, a mãe tá tão desesperada atrás do aleitamento materno, que ela não tá vendo o que tá acontecendo com a criança, né. Então existe o extremo da criança que não ganha peso e a mãe deixa ali no peito e tem que ser o peito e a criança está desnutrido, como a gente tem uma coisa chamada overfeed. Criança chorou, põe no peito, a criança chorou, dá mamadeira, e aí você tem uma criança que ganha um peso imenso, mas porque a mãe não sabe lidar com o choro. Aí você fala: essa daí eu vou ter que tomar cuidado". Então Entendi. são pequenas coisas que a gente vê, e como ela se comporta. Vai comer, mas eu tô restringindo, porque eu tô fazendo uma dieta low carb". Mas tem meses. Essa criança tá crescendo, ela precisa de energia, não dá pra fazer um low carb pra ela, Sim. entendeu? Então são sinais de alerta que a gente vai e muitas vezes, principalmente os pequenos, que eu chamo outros familiares e falo: "Ó, isso está patológico, a relação com a comida está doentia". Então eu tenho criança que mamou só dormindo, porque fica todo mundo enfiando a mamadeira, enfiando o peito, a criança se recusa. A família tem que esperar ela dormir para ela conseguir tomar. Um ambiente que tá doente. Dá para reverter? Óbvio, entendeu? Mas, assim, se você não chama atenção, imagina, assim, quem é a sanidade mental nesse grupo Com certeza. que vai reverter isso, entendeu? Então, é isso que a gente tem que ver, não é, eu brinco assim, não é exceção, né, então: mas meu filho comeu batatinha frita um dia". Bem, ele pode ter comido um dia, mas e de segunda a sexta como foi? Vocês estavam comendo e vocês vão esconder? Sim. Entendeu? Então: mas eu não consigo", ele chora, chora, chora porque ele quer. Criança pequena precisa receber a comida para comer. Não tem dinheiro para comprar. Quem é o adulto que dá a comida? Não tem em casa. Certo. Coitada dessa família que eu falei que o menino tinha 12 anos e comia tudo, ele comia macarrão cru, Era o que tinha, ele comia. ele comia. Agora, pô, você tem lá o salgadinho, a bala, o chocolate, a criança tá olhando, vai ser muito mais difícil você lidar. Então tira. Sim. Mas e eu? Falei: "Você é adulto". Eu acho Vamos que é. tratar você também, né. Vamos Mas tratar eu você acho que esse é também. o lance mais difícil dessa a gente tá conversando aqui, é os pais, a família, a gente mesmo se indispôs com muitas pessoas e até hoje, às vezes, você vai comentar, as pessoas falam: "Meu, vocês Até são hoje. rígidos, hein". Aí você fala: "Você acha?". Mas eu ando com meu filho, passo no corredor do mercado, ele não sabe que ali tem chocolate, ele sabe, mas ele sabe que se ele pedir não vai rolar. Ele já tem essa consciência, vai fazer 8 anos, mas tem criança que eu já vi jogada no chão e o pai não sabendo o que faz, né. Com um pacote de bolacha abraçado, você fala: "Meu Deus do céu". Assim, um dos problemas da nossa sociedade é o imediatismo, eu acho que a caneta também vem nisso, né, eu quero começar a emagrecer agora, mas a criança também, eu quero resolver meu problema agora, a criança tá chorando aqui no chão, compra o pacote de bolacha e vamos embora. Não, assume o perrengue, Sim. Sim. entendeu? Então assim: eu quero ficar magra e bonita porque eu vou viajar agora
para não sei aonde, então vai lá e põe a caneta. Pô, isso é muito indiscriminado. E a gente tá falando de uma coisa hormonal, que a gente tem pouca relevância a longo prazo. Sim. Só que a longo prazo de um adulto é muito pequeno. E o longo prazo de uma criança, então sim, é hormônio do crescimento, é hormônio que a criança tá de maturidade sexual, entendeu? Então, pô, como que se comporta a longo prazo isso, né? Então não dá para brincar assim com a criança. A gente já encontra hoje uma associação do uso de canetas com a piora de saúde mental. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como que lida isso com a criança que às vezes está num processo de alteração de saúde mental ali, adolescência, e às vezes já estão com essa estratégia de uso de caneta e se é levado em consideração, se ela já apresentou pior que uma criança, né, como que apresenta o histórico de depressão, né, quando a gente vai conversar com o adulto dá para voltar, né, a criança você vai voltar o quê? Nos 5 anos e avaliar se ela tem depressão? Mas como que a gente avalia se a estratégia de tratamento está sendo efetiva, quando a gente olha para a saúde mental mesmo? Você brincou que eu fui fazer, que eu recebi o águia no hospital e eu acho que atender um águia é muito mais fácil do que atender uma tentativa de suicídio, tá? Então, assim, isso de uma criança, né? De um adulto também, mas trabalho com criança. E aí as crianças no meu consultório foram ficando maiores e eu vi que o que elas mais precisavam era de ajuda psíquica. Ninguém precisa pesar, medir, estão lá, tudo bem. Então, eu fui estudar psiquiatria infantil, justamente por causa disso, que eu acho que as crianças precisam de ajuda psíquica. E quando você olha, é assim, eu acho que são poucas as crianças não doentes, infelizmente, na nossa sociedade, entendeu? Então, se é que a gente faz mais diagnóstico, se é que a gente tem um olhar maior para a criança, porque antes ninguém olhava. Sim. Entendeu? Só tá crescendo, tá tudo bem. Exatamente, você tá aqui, tá funcionando, ninguém me chama na escola, segue aí. Você tá triste? Segue a vida é dura, Sim. entendeu? Então assim, a gente começa a olhar para essas crianças, porque essas crianças estão ficando tão doentes, né? Então, a nossa vida, ela é baseada em modelos. Eu aprendi com uma professora minha, a doutora Denise Leles. Sei lá, no século XV, por que tinha tanto artista plástico na Itália? Porque era isso, era a época que todo mundo estava vivendo e o legal era ser artista plástico. Então, hoje em dia, o que que é legal? É legal você ganhar dinheiro fácil, ser youtuber. Então, assim, eu vou estudar medicina, vou estudar educação física e acordar às 5 da manhã para treinar o louco, entendeu? Eu sei, tem de tudo. Então, assim, quem que fala, assim, as pessoas olham, os adolescentes, e falam assim: "Nossa, mas você tá trabalhando até agora?" Eu falei: "Você acredita, cara? Tô trabalhando até agora, já dei muito plantão na vida". Então, assim, o modelo deles é isso. Então, tem um outro estudo que mostrou que, por que que, no Vale do Silício tem tanta criança que tá indo super bem? Cara, é isso, qual é o modelos deles naquele momento? Então, assim, a gente vai ter que tomar cuidado exatamente com isso, de novo, o nosso modelo parental, nosso modelo em casa. Então, você sentar e jantar às 6h15 com o sol batendo é desesperador, mas é o único horário que eu tenho para sentar com as minhas filhas e jantar. Pô, mas eu tô jantando e ouvindo bzz, bzz, quantas mensagens. Inclusive minhas, provavelmente. Entendeu? Então, assim, tira de perto. Então, eu brinco que, assim, esse horário eu não vou atender, eu vou dedicar para eles, entendeu? Então, a gente vai mudando e aí a gente vai dando um exemplo. Olha, não seja a louca do celular, né? Então, eu tenho que ser para o meu trabalho, para ganhar meu dinheiro, mas, assim, minha filha, chegando em casa, a gente tem nossos horários. Então, para elas é exatamente isso. A gente tem que mostrar o que que vai acontecer, o que que é certo, o que que é errado, até onde pode ir. Mas aí a gente vai conseguindo, não, meu Deus, eu preciso trabalhar porque a gente precisa ir para a Europa de esqui, não sei aonde, então eu vou dar mais um plantão. Aí eu fico menos com meu filho. Meu filho fica menos em casa comigo. Sim, será que vale a pena? Será que fica ali no basalzão e você fica mais com seu filho para você criar esses momentos de qualidade? Mas existem momentos que você também tem que sair de casa, porque eles têm que viver essa ausência para eles conseguirem crescer um pouco, mas é o equilíbrio, é a medida.
Só que é isso, então assim, você tem que fazer natação, balé, judô, triatlo e eu também, porque se eu não for triatleta, eu não sou o cara do momento. E eu não sou Entendeu? exemplo, né? Isso, então eu vou Exato, lá vai na minha vivendo. bike suando, entendeu? Assim, olha, não é. Eu fui criada de um jeito e tudo bem, mas eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar bem, que tudo bem eu não ser o triatleta. E tudo isso gira em torno, então, do ambiente. Gira em torno do ambiente, cada idade vai entender de um jeito. Você está falando dos 7 aos 9, por exemplo, dos 7 aos 9 é a idade que mais existe o bullying dentro das escolas. Porque eles conseguem ser cruéis, mas eles não conseguem ter a empatia de saber o quanto que ele está machucando a outra pessoa, A maturidade, né, de reconhecer que o outro tá em sofrimento. entendeu? Então, ao mesmo tempo você tem o cara de 13, eu já tô falando: "Olha, você precisa ir na escola particular, escola pública, que senão não tem dinheiro. Então você estuda desde já, estuda desde já". Ou será que daqui um tempo vai ser faculdade, vai ser curso técnico, e aí você fica gerando uma expectativa e não consegue viver nenhum momento. Então assim, você tem que ir na escola, você tem que ser campeão da natação, mas assim, se você não for entre os 10 mais, você não vai ser convocado talvez para morar fora do país e ir pelo quanto que a gente está jogando as nossas expectativas em cima dos filhos, E eu vejo muito isso, das entendeu? realizações, querendo realizar nas crianças, né. Então, assim, a criança vai ficando com aquela necessidade, tem que fazer, eu não sou capaz, tenho que fazer, e aí é isso, aí você tem depressão, você tem ansiedade, aí a criança tá ansiosa, é déficit de atenção e hiperatividade. O que que é ansiedade, o que que é déficit de atenção e hiperatividade, entendeu? Vai mal na escola. Tudo bem eu tirar 7 de português e 10 de matemática, eu posso ter uma dificuldade ali em português. Ah não, mas aí eu já tenho que ir na fono, eu já tenho que fazer isso, fazer aquilo, por que eu tô tirando 7? Sim. Então você vai criando esse ambiente que aonde a criança tem escolha, é comida. E hoje Onde? muito mais fácil, né? Onde tem Muito mais. prazer? Comendo o bombom dela. Vai Uhum. ter muito mais prazer do que tá naquele ambiente ali. Então, se nossos filhos não vivem o tédio, o que que eles fazem no tédio? Ficam olhando, do que a gente vai brincar? O que que a gente vai comer? Entendeu? Então é isso. Então, assim, é óbvio que as doenças psiquiátricas hoje em dia são muito mais e eu acho que a pandemia piorou mais ainda. Mas a gente também olha que a criança pode ter depressão, a criança pode ter ansiedade, e não necessariamente você precisa tratar medicamentosamente, mas você talvez tenha que tratar em algum tipo de E o terapia, ambiente, ou, que é mais comum, orientação parental. orientação parental. Quando a gente fala de meninas, você que é mãe de 2 meninas lindas, não fale mal delas aqui, não vou permitir. Como que a gente lida com essa questão de obesidade, que a gente sabe que as consequências, até nisso, a gente se lasca mais, né? Uhum. De endometriose, de SOP, de lipedema, de infertilidade. Então, como que a gente olha para essa saúde das meninas? E eu queria deixar, eu não sei onde eu vi, ó, foi um curso que eu fiz de saúde feminina e uma palestrante foi falar de distúrbio psiquiátricos em meninas e ela falou que recebeu uma mãe que falou assim: "Mas eu nunca falei do corpo dela". Aí ela virou e falou assim: "E como que ela vê você falando do seu próprio corpo?". Sim. Então queria que você falasse um pouco disso, que eu acho que quando falamos de meninas, Uhum. a coisa toca de outra maneira, assim. E são em sutilezas, né, então assim: "Olha, levanta essa calça, olha essa barriga aparecendo". Por que falar isso? Entendeu? Então, assim, nessas sutilezas a gente vai: "Ah, come menos, vamos comer menos, olha só como você tá gordinha". Não, a gente quer que ela tá gordinha, mas a gente quer saúde. Come menos porque você tá satisfeita, por que você quer comer mais? Vamos comer isso, não vamos comer aquilo, pela sua saúde, entendeu? Então, assim, e eu brinco até que teve uma época que era difícil colocar roupa nelas de manhã, que elas brigavam, e aí eu comecei a me vestir primeiro, e aí depois eu ia trocar roupa. Então você é o exemplo. Você se olha no espelho? Você gosta de você mesma? Você está satisfeita? Então o autocuidado é a primeira coisa que você tem que fazer para dar o exemplo para elas, entendeu? Então eu brinco assim: "Ah, mas eu fui fazer a unha, você ficou 1 hora fora". Fiquei.
fiquei e vou ficar semana que vem. Porque é isso, eu quero voltar, eu trabalho com a minha mão, eu acho minha mão bonita assim. Eu vou me cuidar. Então, assim, por que que ela vai se cuidar se a minha mãe tá ali jogada, um lixo de pijama o dia inteiro? Entendeu? Então, assim, são essas sutilezas que você vai. Você tá se arrumando, tô me arrumando. Ah, mas você tá se arrumando por quê? Porque eu quero. Eu escuto isso, né? Onde você vai bonita assim, mãe? É. Por quê? Por que você tá assim? Entendeu? Eu falei, não posso Sim. sair desse jeito. Sim. Entendeu? Então, assim, isso daí você já começa a cuidar dos filhos e das meninas quando você se cuida. Então, eu como, olha só como eu como salada, eu como isso, eu como aquilo. A gente é o exemplo para elas, né? Então, tanto o quanto que eu vou trabalhar de forma saudável, quanto que eu não vou trabalhar para estar com elas. O que você come, né? Exatamente, meu prato de comida. Então eu fui brincar não, eu fui viajar a primeira vez na vida, e elas ficaram, aí quando eu voltei eu falei: vou tirar um dia com cada uma". Aí perguntei pra mais velha: "O que que você quer fazer?". "Eu quero ir com você fazer massagem nos pés". Juro, fui naquelas clínicas chinesas, aí eu fazendo massagem, ela fazia assim, com a mãozinha pra mim. Entendeu? E dava a mão, eu e ela fazendo massagem no pé. Pô, ela traz aquilo como se a minha mãe saiu comigo pra fazer massagem no pé, entendeu? Então, assim, foi o nosso momento. Olha só, tava cuidando do nosso pé, que isso, que aquilo. Aí é tão bonitinho que você vê ela refletindo, ela cuidando. Deixa eu pentear o seu cabelo, fala pra menor. Deixa eu pentear seu cabelo, precisa pra você ficar, não, o cabelo não cair no seu rosto. Tanto que a ludoterapia é o que é lúdico, que as crianças é no brincar que você vê, né. Então, assim, você vê que, pô, tô no caminho certo, né, entendeu. Tá indo. Então tá indo. Mas, assim, ou você aprende a gostar de você mesma na raça, entendeu. "Ah, mas eu quero estar bonita para o meu marido". "Não, eu quero estar bonita para mim". Quem me ensinou? Você. Não, mas eu acho isso é muito legal o que você falou. A forma como é falado, né, é o que a gente fala, tem que pensar antes de falar, né. Que nem você falou: "Vou arrumar o seu cabelo pra ele não ficar caindo no seu rosto". Mas eu acho que a nossa geração era assim: "Deixa eu arrumar esse cabelo que tá horroroso". Aí a criança chega e fala: mãe, eu queria, fazer não sei o que no cabelo porque tá horroroso". Aí você fala: "Nossa, mas como assim?". Mas acho que você falando ali no dia a dia, Uhum. ela vai falar: "Puta, é horroroso isso daqui", né. E eu acho isso Exatamente. demais. E assim, e aí você tá com pressa, aí você tá estressado, "Mas eu não quero arrumar o cabelo". "Cara, tá horroroso, daqui pra eu arrumar". Então, às vezes vai sair, porque a gente Vai sair. aprendeu. Mas é o tijolinho todo dia que faz a diferença, né? Exatamente, entendeu. Então, assim, você tá presente, o todo dia, mas com qualidade, né. Então, assim, é isso, eu posso jantar um dia, ótimo, eu só posso café da manhã, tá bom, faça a refeição com seu filho uma vez por dia, se é o café da manhã ou se é o jantar. Isso é o que tem maior índice de evidência científica de hábitos bons, em vários Antes de estudos, comprar a caneta. entendeu. Então, assim, nem que seja: só tem o fim de semana". Então, beleza, vamos no hortifruti e trazer coisas legais? O que que você quer experimentar? Sim. Olha ali, mãe, nunca vi isso, uma romã. Eu falei: "Eu não sei nem como abre, filha, mas vamos tentar". Em que momento que a gente vê o ganho de peso das meninas e fala: "Tá normal, vou esperar fazer 9 anos"? Eu uso a estratégia da velocidade de ganho de peso. Ah, tá. Então, assim, veio numa consulta, ganhou mais peso, ó, já, tipo, de uma forma discreta, já converso com a família, vamos acertar as escolhas. Veio na outra, pulou, assim, ó, vamos lá, o que que tá acontecendo? É isso. Entendeu? Então, mais do que você ver o peso, tudo isso, pulou desse jeito, porque assim, 9 anos, alguém tá dando, de novo, Ainda, Claro. né? É. Claro. entendeu? Então, assim, e se ganhou tanto peso, não é só porque no fim de semana a avó deu alguma coisa, Sim, nesse sim, gap, assim, sim. entendeu? Mas falando dos 9 anos, mas esse do fim de semana, de ter um ultraprocessado, eu acho que esse também é um grande vilão, né, porque ele rouba o paladar completamente. Então as crianças, elas sentem aquele ultraprocessado com um paladar muito intenso, geralmente é o crocante, que gera um prazer imenso e a certeza do sabor. E é quando a gente tá mais feliz, né, Fê?
final de semana tá todo mundo mais leve, aí vamos comer só isso, ela começa a fazer a associação de quando a mãe e o pai estão super felizes, ela tá comendo fandangos. É o brigadeiro. Então eu vou comer Depois do fandangos pra parabéns. sempre, porque Esperei eu quero o parabéns, sim, a festa inteira eu esperei o parabéns pra me acabar no brigadeiro. Sim. Eu queria que o brigadeiro e o parabéns fossem no começo da festa. Acabou a ansiedade, todo mundo vai brincar. Entendeu? Porque é isso. Não sei se vocês Seria uma percebem. boa. Todo mundo andando em Não, volta da mesa ali, ó, se segurando. E próximo do horário de entendeu? dormir, né? É lógico, 5h30, cantou parabéns. Nossa, a criança entendeu? chega como em casa às 7h30? E aí, assim, Louca. todos os amigos estão comendo, você vai arrancar? É isso. Arrancar da mão da criança o brigadeiro? Assim, eu já vi família levando criança de 5 anos embora antes da festa pra não ver o parabéns. Aí você também tá gerando uma outra coisa. Mas eu acho assim, isso do ultraprocessado, ele vem, a história do ultraprocessado, ele sai do pós-guerra. Quando a mulher começa a trabalhar porque todos os homens morreram. E aí precisa uma comida mais fácil, porque ela tá trabalhando. E aí ela vem. Só que você pega o ultraprocessado de 1945, a manteiguinha, entendeu? Agora E a você quantidade pega, de produtos que tinha também, né? entendeu? A escassez, tudo isso precisava durar. Exato. Agora, você pega ultraprocessado hoje, é bizarro, entendeu? Sim. Mas, por exemplo, já ouvi gente falar pra mim assim, não, mas compra ali o chandelle, você pode, você tem dinheiro. Eu falei, tudo bem, eu tenho dinheiro. Entendeu? Mas eu não quero, não é minha escolha. Mas para as famílias, às vezes é isso, é um poder, ainda continua, principalmente no Brasil, ser um poder. Você tem dinheiro para comprar um Danone, um Iopro e sair tomando, entendeu? Você tem esse dinheiro para aquilo ali. Só que aí a gente começa a ver a movimentação da comida mais saudável, da gente tentar. E eu acho que o mundo ele vive em extremos, né? Então a gente chegou nesse extremo da obesidade que a gente está tentando resolver. E aí agora vai começar a ter uma melhora. Eu só espero que, tipo, com o uso de canetas a gente não troque doenças por outras, né? Sim. Então, E eu acho que iremos. Porque a obesidade ela é recidiva. sim. Como que a gente vai lidar com a suspensão da medicação e essa criança voltar a engordar? Mas eu não sei se, assim, por exemplo, as pessoas que fazem cirurgia bariátrica, elas têm um aumento de doença psiquiátrica após. Sim. Porque, por exemplo, se é um obeso porque come compulsivamente, ele vai ser um alcoólatra. Vai Sim. ser um gastador, que vai gastar dinheiro até. Então você fala, pô, tô trocando uma doença pela outra, Exato. né? Não só doença, né? Mas comportamentos. Então, como que você melhora? Pô, como estão as escolas? O que as escolas servem? Por que todas as escolas servem suco? A gente já sabe que suco é totalmente obesidogênico. Sim. Por quê? E Porque vem as assinado mães... pelo nutricionista. A gente recebe o cardápio. Não, Vem e assinado, Fê, a né? gente foi nessa competição aí do Corinthians e eles deram uma sacola que vinha uns canutinhos de chocolate, um pacote de passatempo e um saco de fofura. mas aí o patrocinador errou, né? Como que pode, né? Tipo, como que pode isso? Aí as crianças abriram, elas. A gente não come. Porque é isso, porque são crianças que treinam e já têm uma noção de alimentação. E às vezes eu vi na arquibancada, tinha sei lá quantas crianças, acho umas 150, 200. Come uma e acabou. Só um e acabou. Você falava, nossa, porque você vê o comportamento da família. E é... Mas Mas tem é uma um- família que cultiva o esporte competitivo. Sim. Pô, a gente fez tudo isso, te levei no trem, tu vai comer um salgadinho desse pra acabar com você? Então não vai. Mas, né? Fê, acontece muito. Sim. A gente repara muito no pós-treino das criançadas, na rotina dos nossos filhos, é muito ainda hiperpalatáveis. Uhum. E aí eu acho que lá na frente, quando começar a vida ali, se eles, que é o que você disse, né? Se forem fazer faculdade, que vai diminuir a atividade física, ou quando entrar na fase adulta, vai ser aquelas pessoas que vão chegar e falar assim: ah, eu treinei a vida inteira. E você falar: hã? Porque só treinou, mas se alimentou mal a vida inteira. Aí quando reduziu o movimento, veio o ganho de peso. E isso é muito decepcionante, né? Porque o cara tem uma performance, aí ele tá super obeso e ele não consegue voltar na performance e dane-se, entendeu? Só que a cultura alimentar que veio de casa não permitiu.
Exato. Assim, imagina o que vocês estão construindo nas crianças, entendeu? Então é isso. As meninas em casa eu tento também, né? Mas na escola serve, eu brinco de bolachinha da delegacia, né? Que é tipo bolachinha. Aí você falou assim, pô, sério? E então, assim, a coisa vem de baixo, né? Então, assim, será que a gente consegue mudar as escolas para ser o que vai ser servido para as crianças? E aí a gente vai melhorando? Ah, projeto muito caro, né? Ninguém quer investir. Total. Fora que a maioria das pessoas tem a percepção de que suco é bom. Sim. E aí eles vão brigar com a escola se não tiver suco na refeição, entendeu? Então, sim, a gente começa a ser assim, uma agulhinha ali no palheiro, mas a gente tem que ser. E a gente não pode desistir da infância, né? Então, eu acho que não desistir da infância é a gente entender que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos. Então, se eu resolver a obesidade dele agora, tudo bem, mas daqui 30 anos vai ser como? Sim. Ah, eu não aguento o choro do meu filho aqui. Tá bom, mas você vai dar todos os salgadinhos e as comidas, mas e lá na frente? Né? E aí, às vezes, as pessoas, de novo, são imediatistas. É cruel, assim, você lê hoje em dia, você vê quais são os livros mais vendidos. Ah, como meu filho vai ser o herdeiro? Como criar uma criança para ser um gênio? E aí, tem algum como criar para ser saudável? Vamos escrever, moço. Até É. parece, né? Entendeu? Então, assim, é isso. O que que a gente. Eu fiquei indignada na escola das minhas filhas. Aí, o que que vocês querem para os seus filhos? Líder! Eu quero que seja inteligente, quero passar na faculdade. Eu falei, cara, ninguém vai falar que é alegria? Não? Que viva até os 95. Burro! Quanta meta! Eu só quero que seja feliz, entendeu? Então, as pessoas estão num caminho tão. Eu preciso disso, preciso daquilo e. Né? Então, vamos sentar, fica junto, né? Então, ser o exemplo, Voltar pro ambiente sempre. voltar. E assim, independente do ambiente que você vive, você consegue fazer ele da forma mais saudável que você acredita. Então, eu tenho famílias que, bom, mas eu tô sozinha em casa. Qual é o melhor que você pode fazer? Entendeu? Vamos sentar e ver o que que você pode fazer. Mas o pai não colabora, eu não tenho rede de apoio, tudo bem. Então, sim, eu brinco que a Camila de manhã, ela quer que eu troco ela na cabaninha. Mas quanto tempo eu fico com ela de dia? Sim. Então vai eu acordar 15 minutos mais cedo, monto a cabaninha e vamos trocar. Você tá mimando? Tô. É o único momento de conexão. O que que ela vai lembrar? Nossa, no frio a minha mãe me trocava na cabaninha. Tá mais velha, já vai lá, nem quer saber, já põe a roupa e pronto. Então, sim, curte. Crie momentos e comer de forma saudável também é criar momentos bons. É isso. Eu duvido que alguém tem coragem de fazer cinema em casa com cenoura e tomate. Eu comprei uma pipoqueira que não faz sem óleo. Agora sim. Aí, falei, ótimo, né? Horrorosa. Não, pipoca fitoterápico. Horrorosa. Aí meus filhos falam o quê? Vou fazer pipoca. Não, pai, aquela pipoca horrorosa. Mas Eu acho falei, que comeu uma você vez, você mas podia escutou. fazer e pôr um sazon em cima. Mas era horrorosa mesmo. Horrorosa. Aí eu não faço mais nada. É isso, mas assim, é isso, é o assistir TV tá relacionado com uma pipoca. Você consegue mudar o hábito? Quem ensinou pra eles que é pipoca? A gente já come sem um refrigerante, né? Não tem, Que a gente a teve na propaganda, infância. que a Pô, propaganda entendeu? Já estamos muito à Então, frente. se a gente consegue, vamos tentar? Por que precisa ser a pipoca? Vamos tentar, sei lá, tomatinho e cenoura, entendeu? Então, assim, o nosso paladar é difícil, eu passei dos 40, mas pelos filhos, entendeu? Ô, Fê, você falou aí das tentativas de construção de hábito, e esse dia eu estava falando disso, que às vezes quando a criança não quer fazer a atividade, a primeira atitude da família é tirar. Mas a adesão ao movimento também tem que olhar lá no ambiente. Que é isso, vamos voltar no ambiente esse episódio inteiro. De como está a rotina de sono dessa criança. Como que o sono interfere na obesidade? 100%. 100%. 100%. Né? Então,
tanto na obesidade, no aproveitamento escolar. Então, nossa, quero que meu filho seja um gênio e ele me espera 10h30 da noite para dormir e acorda às 6. Não vai ser um gênio, por mais que você leia o livro, entendeu? Então, assim, tem muita relação hormonal e, principalmente, o hormônio do estresse diminuir. Quando você tá com o hormônio do estresse lá em cima, cortisol bombando, o que você tá? Ansioso, na fúria, e o que passar na frente você vai comer. Entendeu? Então, é óbvio, você vai acordar de manhã e querer comer um monte. Já tô irritado, já tô bravo. Então, o que vai me acalmar? Me dá aqui esse pão com Nutella, que eu só saio de casa com pão com Nutella. O todinho. E o todinho no caminho porque eu tô atrasado. É isso. Entendeu? Você tem essas coisas em casa. Só que acontece, o fato de colocar a criança para dormir cedo dá trabalho. Você tem que chegar cedo em casa. Você tem que se dar o trabalho de Convencer eles, né, a dormir cedo. entendeu? Ah, mas ele não tem sono. Quem diz que ele não tem sono? Então, quantas horas a criança precisa dormir é individual. Não existe mágica. Mas tem os Tem parâmetros, né? tem criança que dorme 9 horas e acorda pleno e funciona. Não acredito muito. Mas a maioria precisa de 11, 10 horas. Tem criança que precisa de 12 horas ainda maiorzinho. Tá. Então, assim, o parâmetro é: vai dormir, acorda bem, acorda beleza, tamo bem. Ah, a criança não funciona de manhã, tá errado. Acorda irritadiço, dá dificuldade pra acordar. Dificuldade pra acordar, dificuldade pra trocar, dificuldade pra fazer comer, é tudo difícil de manhã. É o primeiro sinal de alerta. Tá. Mas uma das coisas mais importantes que a gente tem que ver é principalmente dentro das patologias. Ronca. Ah, sim. Tem tosse de noite? Em algumas idades, o ranger de dente mostra que a criança pode estar tendo uma qualidade de sono. Se mexe muito, Vem pra cama dos pais? vem pra cama dos pais. Entendeu? Isso já é bem mais comportamental. Eu falo que Mas na Fernanda a gente sempre sai com uma guia de cirurgia, né? A gente vai na consulta já sai com encaminhamento médico. Nossa, pra teve alguma uma época coisa, que né? tava assim mesmo. Já sai com alguma Eu acho coisa. que agora a gente só sai com recomendação de comportamento de ambiente mesmo. acho que eu só faço terapia familiar. Ô Fê, mas essa questão de sono é muito complexo. Das pessoas entenderem, Uhum. né? De, pô, tá na hora de eu ir embora da festa, tá na E hora. mesmo dentro de casa, porque assim, você deu a janta, a criança tá no seu pé. Aí você não consegue fazer mais nada, nem guardar comida na geladeira. Aí você fala, liga a televisão. Sim. Ai, que toda a melatonina que tá subindo, melatonina cai. E a criança fica agitada. E aí, nossa, mas demora 40 minutos pra dormir. Então, assim, tá, qual que é a higiene do sono? Ah, mas ela quer muito ver TV. Cara, quem manda no controle é a gente. Some o controle, tira, entendeu? Assume 1, 2 dias, ela viu que não ganhou e ela começa a melhorar. Então, assim, higiene do sono é fundamental. Então, tela, luz excessiva, agitação, porque aí chega na hora, você termina de jantar, você vai pôr a criança pra dormir, chega o pai e quer brincar de Não, e quando o pai De liga, foguete. o pai liga. Ah, vou ligar pra eles, não vai ligar. Ou liga pro papai, mãe, não vou ligar. Tipo, como assim? O pai não tá presente? Ah, vou ligar, vou enfiar a tela na cara dele antes dele dormir e depois eu vou ficar 40 minutos sentada no chão esperando ele dormir também. Exatamente. É uma loucura. Mas assim, aí você mudar a sua rotina de que nesse momento você também não vai olhar o celular porque você é o exemplo, Sim, também. entendeu? Total. Então, vamos lá, escova o dente, blá, blá, vai pôr pra dormir. Então, assim, tudo isso é uma demanda. Aí você fala, cara, mas eu preciso responder um e-mail, mas eu preciso terminar de guardar a comida, eu preciso fazer a marmita. E aí fica esperando. Vamos dormir. Por que não quer dormir? Como não quer dormir? Entendeu? A prioridade é fazer a criança dormir. Em que momento eles passam a dormir mais tarde? Porque também tem a conversa de, ah, não, o Noah tá dando trabalho pra dormir porque ele tá ficando grande. Só na adolescência. Desculpa. Ninguém me avisou que eu tinha que dar outra resposta. Eu fiz um sinal aqui debaixo da mesa. Não vi. Maravilhoso, porque Copa do Mundo, jogo 8 horas. Vamos colocar o Noah pra assistir a Copa do Mundo 8 horas. Já tá combinado já. Ele já tem combinado. algo. Ele já tem algo. Tem que fazer valer. Tá combinado, Sabe agora que- tem gravado.
Não tá nada combinado. O mais engraçado disso do adolescente é que ele muda totalmente o ciclo de sono. Então ele começa a melatonina dele a subir depois das 10. E a melatonina da criança tá subindo ali 7 da noite, entendeu? E aí o que acontece? De manhã ele não funciona, porque a melatonina tá alta. Então, assim, falar que adolescente é preguiçoso, é. E quem tá errado? A gente de estabelecer horários que não são padrões dele. Então, existe um projeto das escolas que colegial tem que começar em É. horário diferente. No horário da tarde. Agora, crianças do ensino infantil, do ensino fundamental 1 e 2 dormem no mesmo horário e acordam no mesmo horário. Exato. Ué. É isso. Não, é perfeito, achei maravilhoso. E esses dias mesmo ele machucou no judô e eu conversei com ele que essa dor, que às vezes ele acorda falando, ai, tá doendo aqui. Aí eu falei, não tá dormindo, tá dando trabalho pra dormir. E aí, às vezes, a criança acorda com uma queixa muscular e quer parar aquela atividade que causou aquela dor, e na verdade ela tá dormindo insuficiente. Eu acho que tem isso do sono ser reparador em todos os sentidos, tanto muscular, mas eu acho que esse perigo do eu acordo do judô com muita dor. A família fica desesperada achando que é lesão, Exato. mas eu acho que é família que nunca fez esporte, que eu fico assim, se não doeu, não valeu a pena. Você tem que se acostumar, que essa é a dor de fazer atividade física, de ser mais forte. Então aí é acostumar e não se assustar. Que aí a família se assusta. Nossa, aí a mãe fala, nossa, a criança já começa a mancar, né? Não, mas foi Já não sim quer ir isso. pra escola. O Noah acordou com o dedo roxo aqui, assim, ó. A Marília já, meu Deus, deve ter sido alguma coisa do judô. Eu falei, só um minuto. Mandei uma mensagem para um amigo meu, que é faixa preta de jiu-jitsu. Eu falei, cara, é normal? Ele falou, sim. Isso daí vai acontecer muito, ele não tá tirando a pegada. Explicou, ele falou, põe o gelo e acabou. Aí eu falei, Noah, o tio falou que é normal, coloca um gelo e vamos. Mas a Marília já tinha falado que eu na achei que sexta era ele já não vai. canetinha. Não Na era sexta ele já canetinha. não vai. Se ele continuar com esse roxo, na era sexta ele já canetinha, não vai. diadema. Ué, Mas aí claro. sexta ele já não vai. Eu falei, como não vai? Lógico que vai, tá tudo bem, filho. Ah, consigo mexer. Eu falei, então tá bom. E criança, ela demonstra muito mais fácil do que o adulto. O adulto, você nunca sabe o que é verdade e o que não. Então, assim, os pequenos, você começa a olhar e começa a perceber. Então, eu sempre brinco, assim, dores que não têm despertar noturno, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ah, acorda de noite com dor na perna, acorda de madrugada com dor de cabeça, dor na barriga, beleza. Agora sim, dói, principalmente a partir dos 7 anos, dor abdominal, dor de cabeça e dor na perna são as que a gente fala que, sim, vamos olhar porque a grande característica é idiopática, né, não sei o que que é, e a gente fala psicogênica, Uhum, entendeu? Então, assim, dói nesse horário específico. entendi. Então, a gente fica porque, ai, coitadinho, entendeu? Ai, vamos pra casa, não vamos fazer. Então, eles também têm essa dificuldade, a gente também tem essa dificuldade, né? Então, é mesmo assim, eu tô com fome, mas eu tô morrendo de fome. Falei, tá bom, mas vamos pegar uma maçã? Não, eu não tô com fome de maçã. Falei, então, não tem fome. Entendeu? Porque senão você fica, eu sou a pior mãe do mundo, a criança tá morrendo de fome. Ah, mas fome de maçã não tem? Então, dá para esperar, não vai desnutrir. Não foi sempre essa a nossa conversa? Não vai desnutrir. A gente vai entender, a criança tá doente, ela não tem paladar, ela não quer comer. E aí você vai ficar entuchando a comida. Então, assim, tem uma gripe, tem um resfriado, tá com o nariz entupido, não chega nem o cheiro da comida. E aí você vai ficar em pânico que a criança não vai comer, e aí aproveitar que ela tá dormindo, e aí eu vou aproveitar e dar uma mamadeira, ou então, assim, eu vou fazer a lasanha com estrogonofe. Que ela Doente. gosta. Tá doente. Se tá fazendo xixi, tomando líquido, calma. Depois recupera. Recupera fácil. Maravilhoso, né? Nossa, é muita coisa, né? Precisava de 70 episódios de Fernanda aqui para tratar cada coisa. Mas qual é o seu olhar, assim, pra gente encerrar essa conversa de emagrecimento infantil? Qual é o seu olhar da liberação da Anvisa para as canetas emagrecedoras? É uma preocupação ou é um tipo, ufa, acho que tenho mais recursos? Como que você vê tudo isso? Eu acho que é precoce, é muito cedo. Primeiro, para a gente saber a longo prazo. E então, mas eu acho que, por exemplo, como nesses casos de alguns pacientes neurodivergentes, com algumas patologias, vai fazer muita diferença.
Você imagina, talvez uma criança com dificuldade de locomoção, que come muito, e assim, é uma mãe que tem que carregar, e que tem que pôr na cadeira, e que tem que pôr na banheira para dar banho. Poxa, isso daí é facilitar e melhorar a qualidade de vida, entendeu? Ou uma criança com diabetes tipo 2 e que a gente junta o útil ao agradável e ela vai ter menos chance de cegueira, menos chance de vasculopatia periférica. Então, assim, tem muitos benefícios quando bem usado. Esse é o problema. Você tem medo de acontecer o que está acontecendo com o uso adulto? Uso adulto e hoje, assim, pô, foi liberado para criança, então eu vou pegar a minha e passo na minha filha. Abre um viés, entendeu? Ali para eu pegar o meu e poder usar, entendeu? Pegar a ampola de tisepatida que veio do Paraguai, nem sei como, e aplicar no meu filho. Porque, ele tem 40 quilos, eu também tenho 50, então tudo vai ser a mesma dose. Eu Então, nunca tinha pensado por esse lado do compartilhamento de medicação. de medicação. Então, nem pergunta, né, então acaba sendo esse uso totalmente indiscriminado. E aí, o que acontece é que, lógico, algumas crianças constipam ou realmente têm, uma dificuldade de comer, vomita, vomita, aí chega no socorro você acha que a mãe vai contar? Que deu a Que deu? medicação. Não vai contar. E aí a gente também pensa nas outras complicações, né, numa cirurgia de emergência, essa criança fez uso, aí como que vai ser, vai broncoaspirar diante de uma anestesia, todos esses riscos, né, que a gente se depara com os Ou adultos, então né. faz uma puberdade precoce, Isso acontece? ainda não tem estudo Ainda para não tem, isso. mas pode Sei acontecer. lá, é tudo hormônio. Então, assim, vamos estudar, mas não tem nenhum estudo ainda a longo prazo que mostrou isso, mudou a puberdade, não mudou, entendeu? Mas obeso vai ter uma infertilidade. Mas será que vai conseguir produzir hormônio sexual, entendeu? Então, eu acho que é muito cedo e eu acho que em casos extremos, a gente, bem aplicado, vai ajudar essa população, mas é uma população muito pequena. Essa criança que tem dificuldade de locomoção, que a gente viu uma dessa na viagem que a gente fez, e eu não parei para pensar que ela poderia ser uma criança neurodivergente. Eu só olhei e pensei que talvez ela fosse uma criança de obesidade monogênica. E aí, quando chega no consultório, como que é a leitura dessa criança? É uma criança obesa ou dá um passo para trás e pensa: "Não, espera aí, talvez seja uma criança neurodivergente"? Na verdade, assim, a criança obesa, a gente já bate o olho e já olha ali, entendeu? Mas eu acho que não existe obesidade estar completamente relacionada a uma neurodivergência. Uhum. Agora, é um obeso com atraso do desenvolvimento? Tá, então é uma deficiência intelectual, é alguma entendeu? Ou é essa, por exemplo, essa síndrome que a gente chama de Prader-Willi, que eles têm uma deficiência intelectual importante, aí você já começa a falar: porque a gente, assim, os neurodivergentes são várias patologias, É, né. foi o que eu imaginei. Então, todo mundo acha que é só transtorno do espectro autista e não é, né. Então a gente tem várias outras doenças do desenvolvimento que a gente pode ter. Mas, a gente vai olhar e nem todas têm obesidade, é a minoria, na verdade. Por que a minoria? Porque eles são muito seletivos de forma alimentar, e a hora que eles não querem comer, você não enfia por nada na boca deles, Sim. entendeu? E muito Eu dessas medicações que é usada para tratar, também diminui fome. Isso, então, se você vai controlar um déficit de atenção e hiperatividade com a Ritalina, você fica morrendo de medo da criança, principalmente em relação à altura. E aí a criança não come mesmo. Então, assim, é uma prescrição que você tem que fazer ali com muito cuidado, Entendi. entendeu? Então, e aí do espectro autista não tem nenhum tratamento, mas a gente vai tratando o efeito colateral, assim, o que é mais difícil, porque tem associação. Então você tem transtorno do espectro autista muito associado à hiperatividade. Entendi. E aí você tem que usar, mas aí se ele fica mais hiperativo, ele fica mais agressivo. Aí se ele ficar mais agressivo, mas aí eu preciso fazer e aí você vai num bolo de remédio até você achar o que funciona. E a grande dificuldade tem uma das medicações que a gente usa que chama risperidona, que é um remédio muito bom, mas dá muita fome. E ele é usado para? Para essa agitação psicomotora, para criança muito agitada, agressiva.
entendeu? Então é um remédio bom para essas crianças, mas assim, eles ficam com o colesterol bizarramente alto, então tanto que tem que coletar super próximo, e comem isso, comem macarrão cru. É. E aí nisso, as canetas cairiam com uma luva, né? E aí faz sentido, né, Sim. você melhorar a qualidade de vida dessa criança, por exemplo, entendeu? Então, você vê que bem usado, tudo bem, faz sentido ali, né. Então, os neurodivergentes, na maioria das vezes, o grande medo da gente é isso, então eles só por exemplo, o transtorno do espectro autista, eles escolhem uma cor, eu só como amarelo. Então é batata, mandioquinha, arroz. Não fandangos, Olha, né? geralmente eu não vejo. Né, amarelo, vou dar fandangos pra ele, né. E se não for no pratinho dele, naquela disposição, ele não vai comer. E ele não vai comer, e assim, ele vai sentir fome, desnutrir e tudo bem, entendeu? Então aí eu acho que a obesidade neles vem por uso de outras medicações. Entendi. Que estão estudando bastante isso, viu, Fê? Eu estava acompanhando uma nutri que foi num congresso de obesidade, e ela falando do crescente número da obesidade associado ao uso de corticoide, Sim. de medicação, Uhum, de tudo isso, assim. uhum. O quanto que isso caminha junto, né? E aí não deve ser diferente na criançada, né? Sim, sim. E essa época do ano que tá todo mundo com tosse, coriza, uso de corticoide, eles acham que é xarope de mel, né. Sim. Então, aí isso também balança bastante, e a gente vê até um rostinho típico de quem usa corticoide, né. A gente chama, moon face, face de lua, assim, bem redondinho. Então, às vezes, você fala assim à mãe, falei: "Mas o que que você tá dando pra ele?" Aí: "Ah, mas esse não pode dar? Ele fica tão bem", É lógico. É lógico. entendeu? Dá e assim, às vezes na ignorância mesmo, né. Ah. Então, e aí você vê esse efeito colateral, entendeu. Agora também você vê muito folgado, né: "Ah, eu sou assim porque eu tomo corticoide". Ah, sei. Eu assim, por exemplo, corticoide inalatório não tem nada a ver. Sim. "Ah, mas eu tô gordinho porque eu tomo corticoide". Não é por aí, né. Maravilhoso. Quer Muito bom. perguntar alguma coisa? Não. Ah, daria pra perguntar 1000 coisas, Nossa, né, até mas amanhã. senão vai ficar sem fim esse episódio, mas maravilhoso. Muito obrigada. Sabe que você mora no nosso coração. Gostou? Só vim aqui por causa de vocês. Ah, isso eu vou deixar. Fernanda Mizumi, pediatra das nossas crias, ela manda na nossa casa, né. Não, a gente fala que, cuida das crianças, ela cuida da gente. E é isso que te diferencia. Muito obrigada, sua linda. Um beijo. E aí Ah, não, você não para de falar, Má. Não, Meu Deus, você 7 não já é 10:50 da noite. você não No escuro. olhou, você não teve o trabalho de olhar. Coitada, eu não perguntei nem metade das coisas que eu Ainda bem, que eu não sabia responder.